Shalom, queridos! Leitura bíblica, hoje dia 17 de maio, e o nosso texto está no livro de Números, no capítulo 26. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou Yahvé a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Toma a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todo o que em Israel vai para o exército. Falaram, pois, Moisés e Eleazar o sacerdote aos cabeças de Israel, nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó, dizendo: Contai o povo da idade de 20 anos para cima, como Yahvé ordenara a Moisés e aos filhos de Israel que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel. Os filhos de Ruben foram Enoque, do qual era a família dos Enoquitas, e Palu, a família dos Paluitas, Esrom, a família dos Esronitas, Carme, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. O filho de Palu, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã, Abirão. Estes Datã e Abirão foram os chamados da congregação que moveram a contenda contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando moveram a contenda contra Yahvé. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens e foram por sinal. Mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, as famílias dos Nemuelitas, de Jamim, as famílias dos Jaminitas, de Jaquim, as famílias dos Jaquinitas, de Zerá, as famílias dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saluitas, e estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, as famílias dos Zefonitas, de Agi, as famílias dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, as famílias dos Onitas, de Eri, as famílias dos Eritas, de Arode, as famílias dos Aroditas, de Areli, as famílias dos Arelitas. Das famílias, estas são os filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim, os filhos de Judá foram segundo as suas famílias, de Selá, os filhos dos Selaitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá, as famílias dos Zeraitas. E os filhos de Pérez foram Esrom, a família dos Esronitas, Amu, a família dos Amulitas, e estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 66.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, as famílias dos Tolaitas, de Puva, a família dos Puvitas, de Jazube, a família dos Jazubitas, de Sinrom, as famílias dos Sinronitas, e estas são as famílias de Issacar, segundo o que deles foram contados, 64.300. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram Sered, a família dos Sereditas, Elon, a família dos Elonitas, Jaleel, as famílias dos Jaeleitas. Estas são as famílias dos Zebulonitas, segundo os que deles foram contados, 60.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. De Manassés foram Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, de Gileade a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade, de Gezer, a família dos Gezeritas, Eleque, a família dos Elequitas, Asriel, a família dos Arrielitas, Siquém, as famílias dos Siquemitas, Semida, família dos Simidaitas, Éfer, as famílias dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos, apenas filhas, e o nome das suas filhas foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza.
Estas são as famílias de Manassés, e os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, família dos Sutelaitas; de Bequer, as famílias dos Bequeritas; de Taã, as famílias dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela; de Herã, a família dos Heranitas. E estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. E estes são os filhos de José, segundo suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, família dos Belaitas; Asbel, a família dos Asbelitas; Airão, a família dos Airanitas; Sufã, a família dos Sufamitas; Ufã, a família dos Ufamitas. E aos filhos de Belá foram Arde e Naamã; de Arde, as famílias dos Arditas; de Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Suão, a família dos Suamitas. E essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Suamitas que foram contados foram 64.400. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, foram Ina, as famílias dos Inaitas; Isvi, as famílias dos Isvitas; Berias, família dos Beriaitas. Os filhos de Berias foram Eber, a família dos Eberitas; Malquiel, família dos Malquielitas. E o nome da filha de Aser foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias: de Jazeel, a família dos Jazeelitas; de Guni, as famílias dos Gunitas; de Jezer, as famílias dos Jezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. E estas são as famílias de Naphtali, segundo suas famílias que foram contados, foram 45.400. Estes foram todos os contados dos filhos de Israel, 601.730. Falou Yahvé a Moisés, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirá a sua herança. A cada qual será dada a herança, segundo o quanto deles foram contados. Todavia, a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança entre eles, os muitos e os poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, da família dos Gersonitas; de Coate, a família dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Estas são as famílias de Levi: dos Libinitas, família dos Hebronitas; dos Malitas, dos Musitas, a família dos Coraitas. E Coate gerou Anrão. O nome da mulher de Anrão foi Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E esta, a Anrão, gerou Arão, Moisés e Miriam, sua irmã. A Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante Yahvé. E os que foram contados dele foram 23.000, todo varão da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto lhes não foi dado herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, ao pé do Jordão de Jericó. Entre estes, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram os filhos de Israel no deserto do Sinai, porque Yahvé dissera que deles certamente morreriam no deserto. Nenhum deles ficou, senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Salmo de número 69. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma.
Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. Secou-se-me a garganta. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos, e então restituí o que não furtei. Pois tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Yahvé dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado a afronta, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou em afrontas. Pus por veste um pano de saco e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim, sou a canção dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Yahvé, no tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tira-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Não me leve à corrente das águas e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Yahvé, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade. E não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Aproxima-te da minha alma e resgata. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem conheces a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebrantaram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se a sua mesa diante dele um laço, e para sua inteira recompensa em ruína. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação e prenda-os no ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem afligiste e conversam sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro. Louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ação de graças. Isto será mais agradável a Yahvé do que boi ou bezerro que tem pontas e unhas. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque Yahvé ouve o necessitado e não despreza os seus cativos. Louvem-nos os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam. Herdá-la-á a semente dos seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Isaías, capítulo de número 16. Enviai o cordeiro ao dominador da terra, desde Sela, no deserto, até ao monte da filha de Sião. Doutro modo, sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vaus de Arnon com um pássaro vagueante, lançado fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo, e põe a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite. Esconde os desterrados e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe.
Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim. A destruição é desfeita e os opressores são consumidos sobre a terra, porque um trono se firmará em benignidade e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque juízo e se apresse a fazer justiça. Ouvimos da soberba de Moabe, a soberbíssima e da altivez, sua soberba, seu furor, a sua jactância é vã. Portanto, Moabe uivará por Moabe, todos uivarão. Gemereis pelos fundamentos de Kir-Aresete, pois já estão abalados. Porque os campos de Hesbom e a vinha de Sibma enfraqueceram. Os senhores das nações talaram as suas melhores plantas. Vão chegando a Jazer, andam vagueando pelo deserto. Os seus ramos se estenderam e já passaram além do mar. Pelo que prantearei com o pranto de Jazer a vinha de Sibma. Regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Hesbom e Eleale, porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua cega desapareceu. Fugiu o folguedo e a alegria do campo fértil, e já nas vinhas se não canta, nem há júbilo algum. Já o pisador não pisará as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo, pelo que minhas entranhas soam por Moabe como harpa, e o meu interior por Quireres. E será que, quando Moabe se apresentar, quando se cansar nos altos e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará. Esta é a palavra que Yahvé falou no passado contra Moabe, mas agora falou Yahvé dizendo: dentro em 3 anos, tais quais os anos dos assalariados, será envilecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o resíduo será pouco, pequeno e impotente. Amém? Vimos os nossos textos de hoje, então, Números 26, depois dessa contagem, todo aquele povo da primeira contagem, lá do capítulo 1 de Números, teve uma contagem no Monte Sinai. Todo aquele povo da contagem pereceu no deserto. Eles não herdaram, não entraram na terra prometida, porque murmuraram contra o Senhor, reclamaram várias vezes água, carne, saudades do Egito, levantaram um líder para voltar, fizeram o bezerro de ouro, se prostraram a outros deuses, se contaminaram com mulheres idólatras de outros povos, tantas coisas que eles fizeram, amaldiçoaram o maná e se rebelaram contra os seus líderes, questionaram a liderança do sacerdócio de Arão, enfim, por todas essas coisas esse povo não sobreviveu. Agora há uma nova geração. A essa nova geração será necessário repetir todas aquelas leis, porque eles eram crianças. Então será necessário repetir as leis, vai ser necessário reorganizar as tribos com seus novos líderes. Então vem um novo tempo para que nova geração alcance a promessa. E no Salmo 69, o texto diz que o louvor é mais agradável a Deus do que os sacrifícios, as ofertas, os holocaustos. Então não adianta fazermos muitas coisas no ministério, na igreja, se o nosso coração não louva a Deus. Só louva quem reconhece. Louvar não é cantar. Só louva quem reconhece quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará. E só pode reconhecer quem é grato. Mais uma vez, a gratidão é a chave para tocar o coração de Deus. Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, justo, maravilhoso, nós te damos graças nesse dia pelo seu amor e a sua misericórdia. Clamamos a Ti, ó Pai, que renove sobre nós a Tua promessa, que nós, Pai, sejamos aqueles da nova geração que irá herdar a Tua promessa, e não daqueles que murmuram, que se rebelam e que perecem, mas daqueles que entendem que o Senhor é soberano e que a Tua vontade prevalecerá. E em nome de Jesus, Senhor, ajuda-nos a louvar o Teu nome com gratidão e reconhecimento de que o Senhor é Deus e que não há outro além de Ti. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.